Olá, meu querido, tudo bem? Meu querido, analisando João capítulo 10, a gente aprende muita coisa aqui, sabia? Uma das coisas que a gente aprende é aquilo que Jesus falou sobre isso aqui, ó. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Ele disse assim, olha, o mercenário, versículo 12 do capítulo 10 de João, a quem não pertence as ovelhas não é o pastor. De modo que, quando vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O que tem afastado os mercenários de querer ser pastor? Que? Falta de salário. Você já viu algum pastor querer ser pastor de uma igreja, de uma denominação, se ele não tiver salário? O mercenário é aquele que ganha da própria igreja, do próprio povo, para querer dirigir esse povo. Jesus disse assim, olha, eu sou o bom pastor. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões, são assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus disse assim, olha, quando ele disse isso aqui, preste atenção, eu sou o bom pastor. Em verdade, eu digo a vocês que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aprisco não é igreja. Você fala que aprisco é igreja, é um templo. Não. Então vamos ver se é um templo. Bem, vamos. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Agora vamos ver o porquê que ele fala que ele, como pastor das ovelhas, tinha que entrar pela porta. Por que ele tinha que entrar pela porta? Ele não podia entrar pela janela porque é característica de ladrão. Mas vamos ver por que ele vinha e entrava pela porta. Vamos lá. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este quem? Ao porteiro. A este quem, melhor? O pastor. O porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Leva para onde? Para fora. Para quê? Que esse pastor verdadeiro, que ele é o único pastor, ele teria que entrar pela porta para que ele fosse identificado como bom pastor. O bom pastor não poderia pular a janela. Ele não poderia subir por outro lugar a não ser a porta, mas tem um objetivo. Ele entrava pela porta porque o porteiro abria a porta. Quando ele entrava, as suas ovelhas ele levava para fora. Para quê? Porque quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Quem era o estranho? Aquele que entra pela janela, por outro lugar que não fosse a porta. E fazer o quê? Antes fugirão dele, porque não reconhecem a sua voz, ou a voz de estranho. Aí Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer.
Aí, portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade, eu vos digo, eu digo a vocês, que eu sou a porta. Está vendo, querido? A porta era ele mesmo. Era ele mesmo. Isso aqui é uma figura de linguagem porque é uma parábola. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Quem eram as ovelhas aqui? Era as 12 tribos de Israel. Quem eram as ovelhas? Eram os hebreus, os judeus. Não existe outra nação no mundo naquela época que era conhecido como ovelhas. A igreja hoje evangélica, ela se acha ovelha. Querido, ovelha. Se você é ovelha, é por isso que o teu pastor te manipula. Ovelha, ela não tem reação nenhuma. A ovelha, aonde você manda ela ir, ela vai. A ovelha, ela morre calada, ela não gerra, ela não berra, ela não geme. Ovelha é diferente do bode. Ovelha, ela não tem reação para nada. Essas ovelhas, Jesus estava se referindo ao povo de Israel. Ele disse assim, ó: de modo nenhum seguirão, antes fugiram dele, porque não reconhecem a sua voz. Aí Jesus propôs essa parábola. Ele disse assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Aí entra o versículo 10. O ladrão. Mas para você entender quem era esse ladrão, você tem que estudar o capítulo 8 e o capítulo 9 de João. Esse ladrão é uma referência aos sacerdotes e sumos sacerdotes, que achavam que tinham domínio das ovelhas. Ele disse assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu não. Ele que disse, ele que era o bom pastor, ele veio para quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus deu a vida pelas ovelhas dele ou não? Deu. Jesus deu a vida por mim, por você? Não. Ele deu a vida pelas ovelhas dele. Ah, então Jesus não morreu por mim? Não, querido. Eu já nasci sendo beneficiado pelo que aconteceu na cruz. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 5, ele fala que ele foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus, capítulo 15, o versículo 24 e 25, ele disse para a mulher Sírio-Fenícia: eu só fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu e você nascemos 2000 anos depois da cruz. O que Jesus fez na cruz, ele não fez por mim, mas valeu. Eu já nasci beneficiado. Assim como um negrinho, ou hoje que nasce, esse negrinho aqui, eu sou pardo. Né? Na minha certidão eu sou pardo, mas eu me considero negro porque eu tenho sangue de negro. O meu avô era negro. O meu avô era negro. Pai da minha mãe, negro, daquele do berço roxo mesmo, beiçudo berço roxo. Eu sou pardo porque é da minha mãe. Minha mãe era indígena. A minha avó, não é? Nasceu dentro realmente de uma colônia indígena. Colônia não, esqueci o nome, reserva indígena. Então eu sou neto, eu sou filho, eu sou neto de índio. Então na minha certidão a cor é parda, mas eu me considero negro. Eu sou negro, sangue negro. Então, quem nasceu negro depois da princesa Isabel redigir a lei, não é? A lei áurea, já nasceu livre. Mas a princesa Isabel, ela fez por aqueles que viviam escravizados e posteriormente os que nascessem depois. A mesma coisa que Jesus fez. Jesus não morreu por mim, como existente daquele dia, mas o que aconteceu na cruz, eu já nasci beneficiado. Então, querido, Jesus, ele fala assim, olha,
O mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Tira o salário do pastor. Manda ele renunciar o salário que ele ganha. Manda ele desistir do salário que ele ganha para ver onde vai parar o amor pelas ovelhas. Só um pouquinho aqui, irmãos. Dá licença aqui um pouquinho. Dá uma pausa aqui rapidinho. Tá tudo bem, irmão? Só porque eu ouvi um barulhinho ali e eu fui dar uma olhadinha, mas graças a Deus está tudo bem. Então, meus queridos, é isso que eu estou falando. Para você entender o que foi o antes da cruz, para você entender o que foi a cruz e para você entender o que foi depois da cruz, você tem que estudar um pouquinho o personagem Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado e a volta dele para a eternidade. Quem voltou para a eternidade não foi Jesus de Nazaré. Quem voltou para a eternidade não foi Cristo ressuscitado. Quem voltou para a eternidade foi o próprio Pai. Foi o próprio Pai. Para se manifestar ao mundo, ele precisava fazer o quê? O Verbo se tornou carne, se fez carne. Para que ele ressuscitasse, ele não ressuscitou como Jesus de Nazaré. Ressuscitou como Cristo ressuscitado. E para voltar para a eternidade, Atos capítulo 1, o que aconteceu? Uma nuvem o cobriu. Naquela nuvem estava o quê? A transição. Deixaria de existir. Na ressurreição, o Jesus de Nazaré deixou de existir. Aí surgiu o Cristo ressuscitado. E na transição entre a eternidade e a terra, na nuvem, aconteceu o quê? A transição do Cristo ressuscitado para a pessoa do Pai. Aí ele voltou à destra, ou seja, o que é a destra? O seu lugar de origem. Não é que o filho estava sentado do lado do Pai, não. A destra é o lado direito, a destra é a posição de origem. Então, querido, quando você entender as manifestações de Deus, quer ver uma coisa? Eu vou até te incentivar. Você que não entende muito sobre o que nós falamos sobre a pessoa de Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado e o eterno Criador, você estude Colossenses, o capítulo 1 todinho, de preferência o capítulo 1 todinho. Mas é do capítulo 15, é do versículo 15 até o versículo 23 que fala acerca da transição entre Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado e o eterno Criador. Os três eram um. Não é três pessoas. Os três eram um. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não se engane com os mercenários. Não se engane. O que faz o mercenário fugir é a falta de salário. Quando você acha que um líder religioso ele pode dirigir uma igreja sem salário, você está enganado. Bom, que Deus abençoe poderosamente a todos, em nome do nosso Criador. Amém.